Juntei dinheiro por 5 anos para minha faculdade, mas minha família gastou tudo em um presente para minha irmã. Sabe quando você passa anos planejando algo, colocando cada pedacinho de esperança naquele objetivo, só para no fim ver tudo desmoronar de um jeito que você nunca imaginou? Pois é. Esse é o tipo de coisa que a gente acha que só acontece nos piores pesadelos. Mas no meu caso foi real. Desde que eu me entendo por gente, eu sabia que minha família nunca foi rica. A gente sempre teve que ralar para conseguir as coisas, e desde cedo eu aprendi que, se eu quisesse um futuro melhor, eu teria que lutar sozinho por isso. E foi exatamente o que fiz. Meu sonho sempre foi cursar engenharia. Não era só uma escolha de carreira, era algo que me fazia sentir vivo. Desde pequeno desmontava coisas, tentava entender como tudo funcionava e cada vez mais me apaixonava pelo assunto. Mas eu sabia que meus pais não tinham condições de bancar meus estudos, então eu fiz o que qualquer pessoa determinada faria. Comecei a guardar dinheiro. Aos 16 anos, arrumei meu primeiro emprego. Era um trabalho cansativo, chato e mal pago, mas cada centavo que eu recebia eu guardava. Aos poucos comecei a fazer bicos. Consertava computadores, ajudava vizinhos com pequenos reparos, qualquer coisa que me rendesse uma graninha extra. Enquanto isso, minha vida social praticamente deixou de existir. Enquanto meus amigos saíam para festas, compravam roupas novas e curtiram a adolescência, eu contava moedas e fazia contas no fim do mês. Mas tudo bem. Cada real que eu economizava me aproximava um pouco mais do meu sonho. Os anos foram passando e eu mantive minha rotina: trabalhar, economizar, estudar. Eu me tornei quase uma máquina, porque sabia que o tempo era precioso. Aos 21 anos eu já tinha uma boa quantia guardada. Não era o suficiente para pagar a faculdade inteira, mas era o bastante para me garantir nos primeiros anos enquanto eu buscava um estágio. O futuro finalmente parecia promissor. Só que tem um detalhe nessa história que eu nunca poderia ter previsto. Minha irmã caçula. Não me entenda mal, eu amava minha irmã. Sempre fui muito próximo dela, até porque, crescendo em uma casa onde o dinheiro era contado, aprendemos a compartilhar tudo. Mas, diferente de mim, ela nunca precisou se preocupar muito com o dinheiro. Meus pais sempre davam um jeito de agradá-la. Talvez porque ela fosse a filha mais nova, talvez porque fosse mais carismática, eu não sei. O fato é que, enquanto eu ralei desde adolescente para juntar meu dinheiro, ela sempre soube que de um jeito ou de outro, teria tudo o que quisesse. E foi aí que tudo desmoronou. Certo dia, pouco antes de eu finalmente pagar a minha tão sonhada matrícula, cheguei em casa e percebi que algo estava errado. Meu pai e minha mãe estavam estranhos, meio sem jeito. Eles me chamaram para conversar e eu já senti um frio na barriga. E então, com a maior cara de pau do mundo, eles me contaram que precisaram realocar o meu dinheiro. Realocar. Foi essa a palavra que usaram. Eu não sabia o que dizer. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram, minha cabeça girava. Perguntei como assim realocar. Perguntei onde estava o dinheiro que eu passei 5 anos juntando. Foi então que veio o golpe final. Eles gastaram tudo em um presente para minha irmã. Eu nem conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha mente ficou em branco. Eu não sabia se ria de nervoso ou se começava a gritar. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de frio. Era um tipo de raiva que eu nunca tinha sentido antes. Um nó se formou no meu estômago. E a única coisa que consegui perguntar foi: o que vocês fizeram com o meu dinheiro? A resposta foi pior do que eu imaginava. Minha mãe abaixou a cabeça, meu pai cruzou os braços como se já estivesse esperando a minha reação. Minha mãe foi a primeira a falar e a voz dela era suave, como se estivesse tentando amenizar o impacto da bomba que tinham acabado de jogar na minha vida. Seu pai e eu decidimos que seria melhor investir esse dinheiro na sua irmã. Foi uma oportunidade única para ela e... Bom, você pode juntar tudo de novo. O mundo parou. Investir? Uma oportunidade única? Pedi que explicassem direito. Minha mãe suspirou e me olhou como se estivesse cansada, como se eu fosse um ingrato por estar questionando. E então ela me disse: compramos um carro para sua irmã. Um carro? Eu não sabia se tinha entendido direito. Eu passei 5 anos da minha vida juntando cada centavo, recusando sair com amigos, deixando de comprar roupas, fazendo malabarismo para conseguir guardar dinheiro, e eles simplesmente pegaram tudo e compraram um carro para minha irmã? A minha irmã, que sequer trabalhava. Que sequer precisava de um carro? O pior de tudo é que ela nem sabia dirigir. Naquele momento, eu senti um vazio no peito. Como se tudo o que eu tivesse feito na vida não tivesse valor nenhum. Como se todo o meu esforço tivesse sido jogado no lixo. Minha mãe continuou falando, tentando justificar a decisão absurda. Disse que minha irmã precisava do carro para facilitar a vida dela.
que ela não podia depender de transporte público, porque era perigoso, que eu era esperto e trabalhador e que conseguiria juntar tudo de novo em pouco tempo. A cada palavra, minha visão escurecia. Me virei para o meu pai, esperando que ele pelo menos mostrasse um pingo de arrependimento. Mas tudo o que ele fez foi dar de ombros e dizer: no fim das contas, você pode estudar em qualquer lugar, mas sua irmã precisava dessa chance agora. Agora? Eles falavam como se tivessem feito um grande favor para a família, como se eu fosse um egoísta por não entender. Eu simplesmente levantei e saí. Não queria ouvir mais nada. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e, claro, minha conta estava vazia. Nem R$1. 5 anos de trabalho duro evaporaram em um passe de mágica. Sentei na calçada, sentindo um misto de raiva, tristeza e incredulidade. O que eu faria? Agora? Como recomeçar? Mas antes que eu pudesse processar tudo, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem do meu melhor amigo, e foi ali que a reviravolta começou. Eu mal conseguia respirar. Minha cabeça rodava e o nó na garganta só ficava maior. Mas então, enquanto eu encarava o vazio, meu celular vibrou de novo. Era uma mensagem do meu melhor amigo, Lucas. Mano, você tá bem? Acabei de ver algo que você precisa saber. Senti um arrepio subir pela espinha. Respondi rapidamente perguntando do que ele estava falando e ele me mandou um print. Quando abri a imagem, meu coração afundou ainda mais. Era um post da minha irmã no Instagram. Ela estava sentada no carro novo, sorrindo de orelha a orelha com a legenda: finalmente meu primeiro carro. Obrigada, papai e mamãe. Eu tenho os melhores pais do mundo. Eu queria vomitar. Ela sequer mencionou que aquele carro foi comprado com meu dinheiro. Não fez um agradecimento, não demonstrou nenhum remorso. Pelo contrário, nos comentários, os amigos dela a parabenizavam, dizendo o quanto ela era sortuda e como os pais dela eram os melhores. E meus pais? Lá estavam eles nos comentários respondendo coisas como: você merece, princesa. Você sempre foi uma menina batalhadora. Batalhadora? Eu senti algo dentro de mim quebrar. Não era só raiva, era algo mais profundo. Uma dor, misturada com um desprezo tão grande que eu sabia que nada mais seria o mesmo entre nós. Foi aí que algo mudou em mim. Eu poderia ter surtado. Poderia ter voltado para casa e quebrado tudo. Poderia ter gritado, xingado, feito um escândalo. Mas não. Eu não ia perder mais energia com aquilo. Se era isso que eles achavam de mim, se realmente acreditavam que eu podia simplesmente juntar tudo de novo, então eu ia mostrar para eles exatamente do que eu era capaz. Respirei fundo e mandei uma mensagem para o Lucas. Preciso da sua ajuda. Ele não perguntou nada, só respondeu: tô dentro. Naquela mesma noite tracei meu plano. Eu não ia deixar barato. Se eles tinham me roubado, então eu ia garantir que cada centavo desperdiçado voltasse para mim. E acima de tudo, eu ia sair daquela casa e nunca mais olhar para trás. Mas para isso, eu precisava de paciência. Nos dias seguintes, me forcei a agir como se nada tivesse acontecido. Engoli toda a raiva e o desprezo e fingi que estava aceitando a situação. Meus pais pareciam aliviados. Minha irmã, claro, continuava exibindo o carro como se fosse um troféu. Mas enquanto eles achavam que eu estava conformado, eu estava, na verdade, preparando minha saída. A primeira coisa que fiz foi encontrar um novo emprego. Lucas me ajudou a conseguir uma vaga em um escritório de tecnologia onde ele trabalhava. O salário era bom o suficiente para me ajudar a recomeçar, mas eu precisava de mais. Muito mais. E foi aí que decidi virar o jogo. Meus pais tinham mexido no meu dinheiro sem permissão? Beleza. Então, eu ia recuperar cada centavo, de um jeito que eles nem perceberiam. Comecei a ficar mais atento às finanças da casa. Eu sabia que meu pai nunca foi bom com números, e minha mãe raramente conferia as contas. Eles confiavam em mim para ajudar com algumas despesas e pagamentos online, então aproveitei essa oportunidade. Toda vez que meu pai me dava dinheiro para pagar algo, eu arredondava os valores. Por exemplo, se uma conta era R$180, eu dizia que era R$200 e guardava os R$20 para mim. Se minha mãe precisava comprar algo pela internet, eu incluía um valor extra e transferia a diferença para minha conta. Era pouco de cada vez, mas aos poucos comecei a recuperar o que era meu. E minha irmã? Bom, digamos que ela estava prestes a receber uma surpresa. Ela mal usava o carro, porque não sabia dirigir direito. Então, numa noite, eu e Lucas bolamos um plano. Lucas tinha um primo que trabalhava com compra e venda de veículos. Fizemos um esquema para avaliar o carro da minha irmã e colocar ele em um site de revenda. Criamos um anúncio atraente e, em menos de uma semana, encontramos um comprador disposto a pagar à vista. Claro, eu sabia que minha irmã ia surtar quando percebesse que o carro sumiu. Mas quando esse dia chegou, eu já estaria bem longe daquela casa.
E assim, com cada detalhe planejado, minha fuga estava pronta. O dia da reviravolta estava chegando. Eu já tinha tudo planejado. O dinheiro que fui recuperando com os pequenos ajustes nas contas da casa já dava para um bom começo. Mas o verdadeiro golpe final seria com o carro da minha irmã. Naquela semana, ela tinha começado a tirar carteira, de motorista, então não estava dirigindo o carro sozinha. Meu pai costumava levá-la para algumas aulas, mas no resto do tempo, o carro ficava parado na garagem. Era a oportunidade perfeita. Lucas e eu esperamos o momento certo. Ele trouxe o primo dele, que se apresentou como um comprador interessado. E em menos de 30 minutos, o carro já estava na estrada indo embora para sempre. O dinheiro? Transferido diretamente para minha conta. Na manhã seguinte, acordei com gritos pela casa. Minha irmã estava desesperada, chorando, gritando com meus pais. Ela tinha descido para ver o carro e encontrou apenas o espaço vazio na garagem. Meu pai começou a vasculhar câmeras de segurança dos vizinhos, minha mãe gritava sobre chamar a polícia e minha irmã soluçava como se tivesse perdido um pedaço da alma. Eu desci as escadas, fingindo surpresa. Perguntei o que estava acontecendo. Tentei ajudar a procurar. Mas, por dentro, eu estava saboreando cada segundo. A polícia foi chamada. Eles fizeram algumas perguntas básicas, mas não. Havia sinais de arrombamento ou roubo. O carro simplesmente desapareceu. Eu sabia que eles jamais iriam encontrar, porque a venda foi feita sem deixar rastros. Foi então que minha mãe soltou uma frase que quase me fez rir na hora. Meu Deus, alguém roubou o presente da nossa filha. Como podem fazer isso com ela? A hipocrisia era inacreditável. Eu não aguentei. Olhei para minha mãe, depois para meu pai e minha irmã, e simplesmente soltei. Parece que agora vocês sabem como é perder algo que levou anos para conseguir. Na hora, eles me olharam com estranhamento, mas eu não deixei espaço para suspeitas. Continuei agindo normalmente, observando enquanto eles tentavam entender o que tinha acontecido. Mas para mim, aquilo era o fim. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu peguei minha mochila já preparada há semanas, saí pela porta da frente e fui embora para sempre. Não deixei bilhete, não deixei explicação. Apenas sumi. E pela primeira vez em anos, eu estava livre. Sair daquela casa naquela noite foi a melhor decisão da minha vida. Eu não olhei para trás. Não senti medo. Não senti arrependimento. Apenas segui em frente, carregando comigo o dinheiro que finalmente recuperei e um novo futuro esperando, por mim. Lucas me ajudou a encontrar um lugar para ficar nos primeiros meses. Com o dinheiro do carro e o que eu tinha guardado ao longo dos anos, consegui alugar um pequeno apartamento e pagar minha matrícula na faculdade. Sim, eu fiz o que parecia impossível. Entrei na faculdade mesmo depois de tudo. Nos primeiros dias, a sensação de liberdade era estranha. Eu não precisava mais andar na ponta dos pés dentro da minha própria casa, nem sentir aquele peso no peito cada vez que olhava para meus pais e minha irmã. Eu podia, finalmente, viver minha vida sem ninguém me roubando. E a melhor parte, eles nunca descobriram que fui eu. Com o tempo, as mensagens começaram a chegar. Primeiro, foram mensagens passivo-agressivas da minha mãe. Você simplesmente foi embora, sem nem se despedir? Que tipo de filho faz isso? Depois, meu pai tentou um tom mais autoritário. Você precisa voltar. Você faz parte da família. Você não pode simplesmente desaparecer assim. E por último, minha irmã. Você me abandonou quando eu mais precisava. Você sabe que eu sofri muito com o que aconteceu? Eu perdi meu carro. Eu não merecia isso. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Eles estavam colhendo exatamente o que plantaram. Algumas semanas depois, descobri através de parentes que a vida deles tinha ficado muito mais difícil depois que eu saí. Sem mim para ajustar as contas, meu pai começou a perceber que as despesas da casa eram maiores do que imaginava. Minha mãe teve que arrumar um emprego para ajudar com os custos, coisa que ela não fazia há anos. Minha irmã, por sua vez, ficou meses remoendo a perda do carro, mas nunca conseguiu outro. O destino foi implacável. E eu? Eu segui minha vida. Trabalhei duro, me formei e hoje estou em um emprego que amo, ganhando o meu próprio dinheiro. Nunca mais dependi de ninguém. Nunca mais fui enganado. Nunca mais fui traído. Se eu me arrependo? Não. Nem por um segundo. Eles escolheram me tratar como alguém descartável. Como se meu esforço e meus sonhos não importassem. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Garanti que meu futuro estivesse seguro, mesmo que isso significasse deixar minha família para trás. E no final das contas, foi a melhor coisa que já fiz.